Queridos, a paz, como é bom conversar com vocês. Sei que daqui a pouco vocês vão ter uma reunião, ou já tiveram a reunião, não sei. Mas eu gostaria de deixar uma palavra que Deus tem compartilhado no meu coração, que está em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou pulando alguns versos, eu quero, se você quiser depois anotar para dar uma lida em casa, meditar. Fala assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 4, versículo 5. Pois é mediante o Espírito em que nos aguardamos pela fé e a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem circunciso tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, nesse caso o escândalo da cruz foi removido. Irmãos, se vocês foram chamados para a liberdade, mas não usam a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se você se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta maravilhosa à igreja, aos Gálatas, né? A igreja, a cidade da Galáxia. E o apóstolo Paulo, ele fala de algo muito importante, algo que muitas vezes nós não compreendemos. A gente pensa até mesmo, lendo essa carta, pensamos que é uma orientação para as pessoas que estão fora, para as pessoas que estão no mundo. Não, essa orientação é para nós, igreja. Embora essa orientação foi dada, entregue à cidade de Galácia, né? O apóstolo Paulo entregou dessa maneira, mas essa é uma carta, é algo que é para nós. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro, ele descreve muito bem isso, falando o seguinte, ó, que se nós recebemos a liberdade em Cristo, por que muitos de nós têm se deixado novamente se tornar escravos? O porquê que temos novamente tornado a escravidão? Não a escravidão debaixo de jugo, mas debaixo de muitas coisas que, até mesmo no conceito do ser humano, no conceito do homem, parece correto, mas no conceito de Deus é religião, monotonia, perspectiva errada, pensamento errado, doutrina de homens, doutrina carnais, doutrina de demônios, e é nisso que ficamos presos. Eu já comentei com vocês isso, eu lembro uma vez que um pastor disse para mim isso. Eu estava pronto para evangelizar, com aquele gás no coração de querer ir pregar a palavra, e o pastor chegou para mim e, na realidade, eu cheguei nele primeiro pedindo alguns folhetos, porque era dessa maneira que eu tinha consciência para evangelizar, e eu pedi para eles os folhetos, e ele perguntou para que era, e eu falei que era para evangelizar, e ele virou para mim e falou: viu, mas eu não te dei permissão. A primeiro modo, e a primeira vez que eu vi isso me deu um temor no coração. Falei: nossa, eu estou fazendo algo contra Deus, contra o reino de Deus, contra a igreja. E com o passar do tempo, eu entendi que foi uma posição errada, da minha parte. A Bíblia fala em Marcos 16,15, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eu estar debaixo desse tipo de jugo, desse tipo de atitude mundana, carnal, de um homem, ditando as regras para mim daquilo que eu devo fazer, daquilo que não devo,
é voltar à escravidão. É voltar a viver de uma maneira errada, voltar a viver de uma maneira que, para variar quem era, Jamile. Bem, voltando aonde nós paramos, o que me chamou a atenção também é o versículo 7, mediante a tudo que nós falamos, que fala assim, o versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Queridos, como eu acabei de falar para vocês a respeito desse jugo da escravidão, esse jugo do homem, esse jugo que eu recebi, que muitas vezes recebemos de escravidão, sendo que o próprio Senhor nos libertou, o próprio Senhor nos deu essa autoridade para ir e pregar. Nós não precisamos de um aval de um homem, nós já temos o aval do Senhor, nós temos a direção de Deus. E aqui o apóstolo Paulo pergunta, fala a igreja perguntando dessa maneira: quem os impediu de correr? Quem é esse que está impedindo de você correr? Agora a minha pergunta é para você: quem tem impedido de você correr? A sua luta é com a sua vida com Deus, é da maneira que você tem levado o evangelho, a sua vida a luta que você tem vivido é debaixo de um sistema religioso. Por que sistema religioso, pastor? Eu posso estar dentro de uma igreja evangélica e ter um sistema religioso pior do que a igreja católica. Qual o problema? Se eu tenho líderes religiosos, eu vou ter uma doutrina religiosa. E aqui, essa doutrina, a Bíblia descreve que essa doutrina religiosa vai fazer eu parar. Vai fazer com que eu volte a ser um escravo. Não ao Senhor. Não servo do Senhor. Não aquele que ouve e faz mediante a vontade de Deus, mas escravo da religião, novamente escravo do homem. O homem está me parando. Talvez você fale: pastor, mas eu tenho que me revoltar. Não, eu não estou dizendo que você tem que se revoltar. Eu estou dizendo que a chama que foi colocada no teu coração, de pregar a palavra de Deus, de buscar a Deus de todo o teu coração, homem nenhum pode parar. Religião nenhuma pode te parar. Nada pode te parar. A ausência ou a presença de alguém não pode fazer você fugir da meta que Deus te chamou para pregar a palavra, para anunciar a palavra. Queridos, o nosso compromisso é com o Senhor acima de tudo. Devemos honrar quem nos dá honra, sim. A palavra de Deus fala: honra quem tem honra. Se você tem honra, se você tem sido servo de Deus, você deve ser honrado. Mas a Bíblia deixa claro também esse versículo que me deixa inquieto. A Bíblia fala o seguinte, no versículo, deixa eu achar aqui. Versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Essa liberdade que o Senhor nos deu, essa liberdade que o Senhor passou a nós, e que hoje cada um de nós temos para viver, depende de nós. Se vamos usar dessa liberdade para fazer as coisas da maneira que queremos ou da vontade de Deus. Querido, nós, vamos dizer como cruzada agora, vocês aí e eu aqui, nós temos o desafio de um ano inteiro. Nós temos Eprojop, nós temos Ceifa, nós temos Extreme, nós temos trabalho de evangelismo, mas acima de tudo isso, a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de busca, a religião, o homem, não pode nos calar, não pode nos fazer escravo. Nós temos que direcionar a nossos olhos ao Senhor, adorá-lo de todo o nosso coração e segui-lo. O mais interessante é que quando o Senhor fala do caminho, Ele fala que não há um caminho, uma direção. Ele não aponta o caminho, ele fala: eu sou o caminho. Então o caminho para a nossa vida de sucesso, de trabalho, será marcado. De que forma? Com dedicação, abrindo mão, fazendo de todo o nosso coração. Muitas vezes deixando de sair, deixando de visitar, abrindo mão de alguma coisa para que a obra de Deus venha se concretizar. Querido, nessa vida nada vai vir de uma maneira fácil.
Algumas pessoas podem me achar pessimista, podem me achar isso. Não espere nada de bom nessa terra. Não espere que essa terra vá oferecer algo de bom para você. Não vai. A Bíblia diz, e a Bíblia deixa claro, que as coisas nos finais dos tempos iriam piorar. Nós estamos vendo aí o Rio de Janeiro como que está. Louvado seja Deus, a cruzada, a igreja está se mobilizando para esse trabalho, mas não está fazendo nada do que, além do que deveria fazer. É obrigação da igreja. Se a igreja não faz, está pecando. É obrigação nossa, é obrigação sua. Se você ainda não decidiu arregaçar as mangas e trabalhar e ajudar nesse projeto para o Rio de Janeiro, para São Paulo, por favor, tome a posição e faça isso hoje. Uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes a gente sente a dor dos outros como algo longe, como algo distante, porque não estamos na pele. Viva aquilo. Procure sentir, procure ajudar, procure tirar o seu melhor para poder fazer, dedicar isso. Porque essa vidinha sua de domingo indo na igreja não vai fazer diferença. Essa vidinha de simplesmente ir na igreja no domingo não vai mudar nada. Não te garanto que vai ser salvo não, meu querido. Pode passar a vida inteira indo no domingo e morrer e ir para o inferno. Isso é claro. A palavra de Deus fala da obediência, de se consagrar, de se dedicar a sua vida ao Senhor e à sua vontade. E nesse trecho mesmo ainda, ele fala o seguinte: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Você pode fazer o que você for. Você pode ser um bom cristão, você pode estar indo na igreja diariamente, você pode estar fazendo um trabalho, você pode estar indo evangelizar, mas se você não amar, se você não buscar, se você não acreditar, se isso não for o amor verdadeiro, não vai ter eficácia na tua vida. Precisa amar. E para finalizar, no trecho também, fala o seguinte, fala que um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Talvez você fale, pastor, o que representa o fermento pela palavra de Deus? Aquilo que não é do Senhor. A massa é a instrução, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Aquilo que Deus tem acrescentado na tua vida. Isso é massa de Deus. Isso é algo consistente. É algo que é verdadeiro. Aqui o fermento é representado pela semente do diabo. É representado pela semente do egoísmo. É representado pelo egocentrismo. É representado por tantas coisas. Se nós colocarmos um pouco de fermento, se recebermos fermento da onde estamos, dentro dessa massa, talvez você fale, não, mas dá para aturar, é apenas isso. Não, querido, você vai levedar toda a massa. Toda a massa vai se estragar. Você vai achar que tudo é tão normal. E você vai ver que as coisas não são tão normais assim. Eu tenho certeza de algo, querido. Como diz a palavra do Senhor em Tessalonicenses, que o dia do Senhor, o dia da sua volta, será um dia de grandes surpresas. E infelizmente nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos ver pessoas que estiveram na igreja, fizeram, agiram, usaram o nome de Deus, usaram uma capinha de ovelha sendo um lobo, usaram do púlpito o tempo que poderiam pregar para ganhar e tirar almas do inferno, usaram desse mesmo púlpito para piadas, não foram defensores da fé, não foram defensores do Evangelho, não amaram o Evangelho, não entregaram suas vidas, não amaram a Deus, não amaram o seu próximo. E tudo isso será cobrado. Ou receberemos, pela nossa fé e obediência, recompensa do Senhor, ou seremos condenados pelo nosso ato. Desejo do meu coração, querido, é que nesse ano de 2011 você faça a diferença. Talvez, como muitos e-mails, muitas pessoas a gente tem se falado, pastor, mas a gente tem saudade, os trabalhos aqui não é o mesmo, querido, o trabalho não está relacionado a uma pessoa. Não é porque eu não estou aí, não é porque outras pessoas não estão aí, ou outras pessoas saíram, ou outras pessoas não estão mais trabalhando junto que o trabalho vai parar. Pode passar o tempo que for. Pode tudo aí no Brasil parar. Eu não vou parar, eu vou continuar. Por quê? Porque a minha vida, embora eu amo vocês, eu estou ligado com vocês, mas o meu compromisso é com Deus.
Aí, bem queridos, é isso. Deus abençoe vocês. Como eu falei, eu estou remontando porque eu perdi uma parte do filme. Mas como eu falei para vocês, logo estarei junto com vocês, mais breve que vocês possam imaginar. Deus abençoe, amo vocês demais. Que vocês possam se unir em fé. E eu espero que cada um de vocês escrevam para mim. Eu sinto saudade de falar com vocês, escrever com vocês. Viu? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, fique com Deus.